E aí, pessoal, tá começando mais um Tauricast. Aqui é o Vitor e que felicidade tá mais um episódio com vocês. Como eu já disse em todos os episódios de outubro, estamos chegando aí em 2 anos de Tauricast. Já a gente completa 2 anos, vem aí algumas mudançazinhas em novembro. Bom, vocês vão ficar sabendo. No último episódio de outubro a gente conta tudo pra vocês. E é claro, estou de férias, mas esse rostinho continua aqui pra vocês, tá bom? Olha, hoje é dia de receber um convidado que dedica a vida à educação, à cultura e à inclusão por meio da capoeira. Cara, em 2 anos de podcast a gente nunca trouxe uma pessoa pra falar de capoeira. E que é muito legal, esse assunto é maravilhoso. E ainda falando sobre educação, cultura e inclusão. Então, ó, continua aqui que o episódio de hoje tá muito legal, com uma pessoa que tenho certeza que vocês vão gostar também, tá bom? Olha, antes de eu mostrar ele pra vocês já sabem que a gente tem a Maxi como a nossa patrocinadora aqui no Tauricast. O QR Code já tá aparecendo aí na tela, ou acessa maxisoyu.com.br. E o que é a Maxi Soyu? Restaurante de comida coreana aqui de Santos, da Baixada Santista. Quer experimentar as delícias da culinária coreana, além do frango coreano? Então, acessa aí o QR Code ou entra no maxisoyu.com.br. Ó, você que está escutando ou assistindo a gente, tem cupom de desconto, MAXI10, nos pedidos acima de R$57. Ó, se o cupom não estiver funcionando, é porque tá rolando o festival e aí os preços das comidas já baixaram. Então vale a pena conferir e seguir a Maxi lá no Instagram, tá bom? Mas se não tiver rolando nada acima de R$57, você tem Maxi 10 pra você aproveitar no site deles. Quer pedir pelo iFood? Liberado, mas atenção, não tem cupom exclusivo da Maxi, tá bom? Então Maxi 10 lá no site deles, entra aí, vai lá conhecer, que é uma delícia. Agora, bora pro nosso convidado. Ele tem 46 anos, é professor, pesquisador e doutorando em Ciências da Saúde pela Unifesp. Fundador do projeto Capoeira para Todos, ele já impactou milhares de pessoas, de crianças a idosos, de atletas a pessoas em situação de vulnerabilidade social ou deficiência, mostrando que a capoeira vai muito além da roda. É ferramenta de cidadania, transformação e valorização da ancestralidade afro-brasileira. No episódio de hoje, vamos conhecer a sua trajetória, os desafios e sonhos do projeto e entender como é que a capoeira pode mudar vidas dentro e fora do Brasil. Hoje é dia de Tauricast com o mestre Márcio. E aí, Márcio, tudo bem? Tudo bem, Vitor. Muito obrigado. Parabéns aí por esses 2 anos de programa, hein? Alegria estar aqui com você. Obrigado. Chamo de mestre, de Márcio, tanto faz? Como você se sentir melhor. Então tá bom. Olha, pessoal já sabe, já está acostumado que a gente sempre monta um roteiro. Você me mandou informações suas. E aí eu acho que antes da gente chegar, lendo tudo que você me mandou, antes de chegar na capoeira, a gente precisa falar da tua infância e a tua relação com o esporte. Sim. Como é que começou? Olha, Vitor, para mim é uma alegria poder resguardar essa memória, porque foi uma época muito gloriosa. Diferente das gerações atuais, eu tive a felicidade de brincar muito na rua. Então isso me deu um repertório motor muito interessante e a relação interpessoal muito fácil com as pessoas. Eu morei aqui próximo, morei primeiro na Bacia do Macuco, Santos Dumont, Padre Anchieta, depois eu vim aqui pro começo de Imbaré, ali na Frei Vital, mas andei muito aqui nessas ruas, Benjamin Constant, São José, Frei Francisco Sampaio, entre outros. E eu brinquei de taco, futebol de rua, futebol gol caixote, polícia e ladrão, e isso me ajudou bastante. E aí logo na infância eu tinha uma tendência boa para futebol de salão. Comecei a jogar pelo Sesc Nacional, Sesc de Santos, depois Sesc Nacional, e aí a Perdigão me contratou, aquela empresa de laticínios, fundou uma equipe aqui, e aí eu tinha ajuda de custo em relação a cestas dos laticínios e uma bolsa de estudos numa escola particular. Legal! E na época minha mãe passava muita necessidade, meu pai era estivador, e isso nos ajudou bastante. Mas em um determinado momento eu sofri uma lesão muito grave no tornozelo esquerdo e uma ruptura do tornozelo, fraturei, fiquei 6 meses parado, adolescente, 15 para 16 anos, 14 para 15 anos, E aí eu
Quando eu fui voltar, não voltei bem, mais 3 meses parado. Nossa. 9 meses me deu uma depressão, uma ansiedade na época. Não se falava disso na década de 80, né? 80 para 90, 92 aproximadamente. E eu acabei perdendo a bolsa de estudo, porque eu tinha combinado que, além de jogar pela escola, que eu tinha que jogar os jogos escolares, eu tinha que ter uma média. E não estava bem comigo mesmo, e aí acabei, e foi nisso que eu fui para a escola pública. Quando eu fui para a escola pública, na época o governo era da Thelma de Souza, e ela tinha implementado capoeira nas escolas. Aí eu conheci a capoeira, era uma coisa uma vez só por semana, no contraturno, mas aí eu gostei, aí fui buscar academia, comecei a treinar todo dia, segunda a sexta, depois sábado e domingo ia para a praia treinar. E isso me deu uma questão muito legal na adolescência, que me deu um norte, porque a gente acaba de repente na rua tendo outras oportunidades. E a capoeira me deixou de uma maneira sadia, cuidava do meu corpo, da minha mente, tinha uma nutrição adequada para poder conseguir fazer os movimentos, e eu fui percebendo que aquilo ali podia mudar minha vida, e realmente mudou. E eu só tenho que agradecer essa oportunidade de ter vivido na rua, principalmente meus pais, que não estão mais aqui hoje, mas com certeza eles deixaram um grande legado. Sim. E aí, bom, esporte eu acho que é uma coisa muito importante, principalmente para criança e adolescente. Então, o futsal foi muito presente na tua vida, até quando aconteceu tudo o que aconteceu, e aí vem a capoeira. Eu queria, assim, agora como um profissional e tudo mais, mas também até pelo olhar da criança, como é que você vê o esporte para esse grupo, assim, pra galera mesmo adolescente? Então, Vitor, quando eu iniciei essa prática era para mim. Eu entendia que eu ia ganhar um condicionamento, ia resgatar a cultura brasileira, e eu entendia que era para mim, mas eu percebi que não tinha que ser só para mim, ela tinha que ser para todos. E o esporte, como se só, e principalmente a capoeira, ela só oferecia atividades para quem tinha aptidão física, Vitor. Quem não tinha coordenação, quem não tinha força, agilidade, não conseguia fazer os movimentos, aquelas pernadas rápidas, os saltos, né? Ou quem não tinha coordenação para tocar os instrumentos. Então as pessoas ficavam à parte da sociedade. E aquilo me incomodava. Eu, quando era criança, minha mãe arrumou um bico, que ela arrumou no próprio carro ela fazia um carro de uma perua escolar. E ela levava alguns alunos com deficiência para a escola de educação especial. E era no mesmo horário que eu tinha que ir para a escola. Era um fusquinha que ela tinha. E aí eu fiquei amigo dessas crianças com síndrome de Down e com outro. E aquilo no caminho era uma diversão, a gente brincava e tal. E eu não tinha diferença. E aquilo ficou comigo, né? Aí quando na faculdade eu tive educação física adaptada, aula disso com o professor Perso, que ele me tocou. Falei, pô, e a capoeira? Será que poderia ser para esse público? Eu tinha encontrado muito pouco. No Guarujá tinha uma PAI que tinha o Mestre Sombrinha, que tinha uma escola, mas não tinha um trabalho a fundo com embasamento científico que garantisse cada tipo de síndrome congênita ou cada tipo de deficiência adquirida um trabalho exemplar. Então eu fui estudar. E isso me levou a ter um embasamento maior para atender todo tipo de segmento. O primeiro foram os jovens, como você disse, as crianças. E aí eu percebi que aquela época que a gente começou o projeto, em 95, o que acontecia no dia a dia? A tecnologia começou a imperar. As crianças iam para casa e tinham a comodidade do controle remoto, do videogame, depois do computador e DVD, essas coisas todas que foram acontecendo. A contrapartida, a mobilidade urbana, muito carro na rua, e a violência em centros urbanos, ninguém ia mais para a rua. Então deixava de brincar, deixava de ganhar controle corporal sinestésico, relações interpessoais, porque na rua você brincava e brigava com o outro, na outra hora você estava brincando, e para você paquerar uma menina era aquela dificuldade, porque vai lá, aí o outro te sentia, não, vai lá, olha, tá afim de tu, aquela vergonha, ia pro bailinho, levava um refrigerante. Não tinha direct. Hoje é o WhatsApp. Era o Tinder. Curte, né? Naquela época era minha cara. Então, tudo isso a rua me ajudou. E eu falei, preciso levar isso para as crianças. Aí começamos em escolas particulares. E deu muito certo, porque estava aumentando a obesidade das crianças, dos jovens. A capoeira começou a inibir isso, melhorar a coordenação e melhorar essa relação. Porque a capoeira, ela nasce como uma necessidade do nosso povo escravizado africano.
como uma luta, ela se transforma em manifestação cultural. Mas hoje em dia eu tinha que levar ela como uma ferramenta educacional. Sim. E aí quando eu levei para as crianças com uma ludicidade, com aspectos de educação física, deu muito certo, começou a dar um norte para essas crianças e para esses jovens. E foi realmente num segundo momento que eu tive a oportunidade de trabalhar com jovens em situação de risco, que a minha vida mudou mesmo, cara. Que ali foi que eu percebi que eu precisava trabalhar capoeira com uma forma mais de formação de caráter. Entendi, sim. Eu acho que quando a gente fala de capoeira e vê alguma coisa de capoeira, acho que ela, não sei se foi dela ou se acabou indo para esse lado, você até me corrige se eu estiver errado, mas que ela vem muito como uma ferramenta de educação, né? Isso mesmo. Hoje ela tem essa tendência. Porém, o que acontece? Ela é muito multifacetada. Tem muita gente que pratica e tem muita gente, como eu posso falar, com um grande saber popular. Uhum. Mas para a gente poder atender de uma maneira adequada, eu acredito, na minha modesta opinião, que não basta só o saber popular. Claro que a cultura tem uma rica ancestralidade e ela deve permanecer assim, porém, elementos da pedagogia, da educação física, da inclusão, da psicologia devem adentrar para você poder atender especificamente cada segmento. E foi assim que a gente fez, Vitor, porque num segundo momento que a gente começou com as escolas particulares, e aí uma escola começou a conversar com a outra, poxa, será que ele tem horário? Vem para cá, porque a atividade era bem divertida e ao mesmo tempo estava formando o corporal, o caráter e tal. Eu tive um grande desafio, foi em 1997, eu estava no segundo ano de faculdade. E aí os conhecimentos teóricos eu tudo levava para o projeto, para a prática. Sim. Eu fui atender no grupo amigo do Lar Pobre. Eram meninos, apenas meninos, porque a entidade era tão pequena que não dava para fazer vestiário masculino e feminino. Então atenderam meninos. Meninos do centro do Paquetá e da Vila Nova, periferia de Santos, ali a redondeza dos Cortiços, e eu fui com 18 anos. E ali tinham jovens de 14. E adolescente ele tem essa tendência do questionamento, muitas vezes pela hormonal, né, de entender que quer questionar. E numa ocasião eu cheguei com essas fitinhas que você está vendo aqui no meu punho, mas no tornozelo, aquele tornozelo que eu tinha quebrado. E era uma fitinha vermelha, mas de tanto eu ir na praia, tanto ir no mar, ficou rosa. E aí a molecada naquela época tinha aquelas brincadeiras meio machistas, né, homofóbicas. Rosa é de menina. Ô, professor, rosa, ô tio, me chama de tio. Tio Márcio, rosa é de menininha. Azul que é de menino, tinha essa besteira que hoje, graças a Deus, a gente tem o respeito à diversidade humana. Aí eu falei, não, quem me deu essa fitinha foi o Mestre Sombra, que é o principal percursor aqui da Baixada, lá no Bazar Senzala, onde ele tinha uma loja para vender birimbau, essas coisas, e ele falou que essa fita tem um axé. O que é axé? Axé é uma energia positiva, independente da religião que você acredita, é uma cultura afrodescendente que traz energia positiva. E eu expliquei isso para eles. Eles tentam me ouvir, beleza. Vitor, você não vai acreditar. Na aula seguinte, eu fui formar espaço, todo mundo dá espaço para o outro, espaço para ginástica. Aí, antes de começar a aula, eu olhava para eles, se eles estavam com a roupa certinha, porque a instituição oferecia uniforme, corte de cabelo, cortava a unha. Não é porque é pobre que vai ser sem higiene, tem que ter dignidade, ser um ser íntegro. E o Galp fornecia isso. E eu pegava no pé. Como eles gostavam da aula, eu era aquele cara que tinha que chamar a atenção para eles poderem fazer aula. Vitor, você não vai acreditar. De 25 alunos naquele período que me questionaram, pelo menos uns 20 botaram uma fitinha da mesma cor no mesmo pé. Caramba! 18 anos, cara. Eu era atleta de alto rendimento da capoeira, seleção santista, hipertrofiado, forte, rápido. Pô, e a faculdade, você tinha várias oportunidades de ser jovem, às vezes até sem responsabilidade que o jovem tem. Se você me entende, assim. Às vezes eu pensava assim, pô, meus amigos da faculdade, acabou a faculdade, vamos tomar uma cerveja aqui na esquina. Às vezes pensa na mãe, eu pensava neles. Falei, se eu estiver aqui na esquina tomando uma cerveja e passar eles, olha lá, professor, e muitos têm problema de alcoolismo com a família, qual é o exemplo que eu estou dando? E aí eu fiz essa reflexão e eu decidi a partir daquele momento ser educador,
O educador é isso, ele não educa só na aula, ele educa o global daquele educador. Sim. E deu muito certo. Desses jovens, pelo menos uns 3 viraram professores. Olha! Outros, comércio exterior, administração de empresa. Eu sou padrinho de um casamento de outro eu sou padrinho do filho, da filha. Poxa, é maravilhoso. Sim, eu trouxe esse questionamento de ver como a capoeira ela foi muito para um lado da educação, porque eu não sei se você conhece a equipe Riso. Conheço. Do Maurício, isso. E o Maurício levou pra Bahia a capoeira, né? Pra galera. Então, eu fiz o meu projeto de TCC, foi falando sobre a equipe Riso. E aí lá eu vi como a capoeira também entrou, né? Eles levaram o balé junto também pras meninas, mas como a capoeira entrou nessa parte da educação da ONG. Sim, o mestre Maurício, inclusive o mesmo sobrenome que eu, Rodrigues dos Santos. Ele faz um trabalho maravilhoso. Na verdade, ele levou, né, o projeto dele, além odontológico, né, e aí levou algumas atividades. A Bahia sabe que é o berço da capoeira. Lá ele levou para Belmonte, que é o litoral sul, mas a Bahia como um todo e qualquer região que tinha canaviais eram berços de capoeiristas que dali descendiam. E aí a gente teve essa ideia da educação unindo todo o saber popular da rica cultura ancestral com o saber acadêmico. Então aí deu muito certo. E esses jovens, para mim, foi muito enigmático, porque muita gente na época, capoeiristas, olha, vai ensinar essa molecada, é perigoso, hein? Eu juro por Deus que me falaram assim, você vai ensinar os marginais a bater. Falei, como é que é? Olha que loucura isso. Técnica? Não, eles vão ter técnica para controlar o corpo. Porque na capoeira eu não vou lutar, eu vou jogar. E não vou jogar contra, eu vou jogar com. Então eu dependo do meu amigo realizar um movimento contrário, saber esquivar no momento certo, contra-golpear, e é um diálogo corporal. E eu comecei a fazer um trabalho assim. E o que me chamou a atenção, que eles tinham muito repertório motor. E aí começou prefeitura, até as televisões convidarem a gente para fazer apresentações. E aí é um pecado que muitos mestres e professores têm, que é a soberba, o orgulho. E eu comecei a ficar orgulhoso do meu trabalho, inocente, porque eu era muito jovem. E eu criei um jeito, não, tá ótimo, é assim mesmo e tal, e eu comecei a cobrar deles. Falei, olha, muito firme. E falei para eles, olha, amanhã tem uma apresentação, vai vir a van da TV buscar a gente 7h30 aí no Galp. Então tem que estar todo mundo 6h30, tomando café, relaxando. Então nada de dormir tarde. Vocês estão saindo da escola à tarde e ficam brincando na rua até de noite. Não, vai dormir cedo, beleza. Mas sabe, Vitor, ficou com aquilo na cabeça de responsabilidade. Eu saí da faculdade, a faculdade era lá na Aparecida, a FEFES antes era ali, no Brasil, Futebol Clube. Aí eu falei, puta, eu vou passar lá no bairro, para ver se eles estão na pracinha ou se estão em casa. Aí peguei o Fusquinha, era 11 da noite, 11h15 eu saí da faculdade. Quando eu cheguei lá, caramba, tinha 2 brincando na rua, um de 8, outro de 10. Aí eu abaixei o vidro assim, manivela, vem aqui os 2, aquela soberba. Mas eu não falei pra vocês que tinha que dormir cedo, são 11h40 da noite. Não dá, como é que vocês vão entrar pulando? Aí eu de 10 anos me quebrou. Tio, é o seguinte, eu não posso entrar. Se eu entrar em casa, meu pai tá separando os papelotes. E se ele errar na conta, ele vai me bater. Aí eu de 8 anos, eu também não posso. Minha mãe tá com um cliente. Vitor, eu tô até arrepiado. Cara, é Santos que às vezes Santos não conhece. É a diferença da periferia com a Zona Leste, tem os morros, tem a área continental. Você não vai ensinar todo mundo do mesmo jeito. Cada um tem uma sensibilidade, cada um tem um estímulo diferente. E a partir daquele momento eu fui entender o que eu era para aqueles caras. E aí aquela soberba saiu, caiu, desci do carro, desliguei o carro. Vocês estão jogando o quê? Gol. Falei, não, vou ensinar vocês a jogar. Vamos jogar Lele-Gol. Ficar 2 na linha, 1 no gol. Só vale bola alta, de primeira, tá bom? Eles se divertiram comigo 15. Estão com fome? Então. Aí ali na época tinha na Senador Feijó, com a Rangel Pestana, tem a Seara ali, ainda tem. Mas antes a Seara era 24 horas. Aí levei eles lá. Vamos tomar um
quer comer o quê? Vamos comer alguma coisa. Aí era 00:15, meia-noite eu voltei, aí eu já vi um movimento mais tranquilo lá. Aí, precisa dormir, amanhã tem apresentação, por favor. Né? Aí fui em casa refletindo, né? Como a gente pode ser importante no impacto. É aquela questão do beija-flor, apagar o incêndio, aquela estrela do mar que você devolve. E você hoje, pelo seu programa, você entende que hoje não é um programa só comercial. Uhum. Ele é um programa que vai passar uma mensagem para as pessoas positiva e servir de exemplo. Então, mais uma vez, muito obrigado por eu estar aqui hoje. Ah, que isso. E eu gosto de ouvir histórias assim, de verdade mesmo. Bom, eu ia perguntar o que significa o projeto Capoeiras para Todos, mas eu acho que você já tecnicamente me explicou, né? Com essa vivência. Na verdade, esse é uma das. Porque aí a gente cria um protocolo, Vitor, para criança, para jovem, até para adulto e idoso em estado de vulnerabilidade social. Hoje eu tenho um atendimento, por exemplo, no albergue noturno. Caramba! Pessoas que vão para lá, situação de rua, e aí topam ir para o albergue noturno, lá eles têm refeição, é uma entidade maravilhosa, você que está ouvindo, vale a pena apoiar, precisam de apoio, precisam de doação. E lá a gente faz uma dinâmica para dar o que para eles? Autoestima, melhoria corporal, porque às vezes passam vagando, na rua a gente tem muita ocasião difícil, e a gente estrutura isso. Então a gente criou um protocolo de assistência social por meio da capoeira. Mas aí os desafios vão aparecendo. Um ano depois vem um aluno para mim com paralisia cerebral. Eu falei, caramba, e agora? Aí a gente cria todo um protocolo de estudos para saber adequar a capoeira adaptada. Então, para a pessoa com deficiência intelectual. Então, a gente começa a estudar e percebe, a deficiência intelectual é quando o indivíduo tem um comprometimento no seu desenvolvimento cognitivo. Então, muitas vezes tem uma idade cronológica diferente da idade mental. Na síndrome de Down. Pode dar aula para síndrome de Down, mas tem que saber. Não basta só ter boa vontade. Por quê? Na síndrome de Down a gente tem a hipotonia, a gente tem o espaçamento atlantoaxial, tem a frouxidão ligamentar, tem tendência cardíaca. Então você tem que saber trabalhar. Cada síndrome tem umas características. E a gente foi criando esse protocolo maravilhoso. Escolas de educação especial, NAPNE, 30 de julho, a PAI, a Base. Aí chegamos no Lar das Moças Cegas. Caramba! Pessoas com deficiência visual jogando capoeira, melhorando sua orientação espaço-temporal. Como joga? Através do tato, através da audiodescrição. A minha roda de capoeira tem linhas em alto relevo para eles pisarem e saberem que estão na interjeição, no meio da roda. Quando eu bato no berimbau de uma determinada maneira, eles sabem que tem que cumprimentar, voltar para o berimbau e sair da roda para entrar mais dois. É magnífico, porque os caras chegam para mim, Márcio, melhorou meu dia a dia, meus AVDs estão mais fáceis, estou tomando banho com mais facilidade, estou cozinhando, estou com mais mobilidade na rua, estou com mais segurança. Isso aconteceu também na terceira idade, quando a gente começa a ter turmas, na época Vila Criativa Sênior, depois agora, essa galera toda a gente atende nessas instituições, Vitor, mas atende no nosso núcleo, que hoje é a Unisanta. A Unisanta é a nossa sede. Então, se um dia você for nos visitar e eu faço questão que você vá, você vai ver numa mesma aula, criança em estado de vulnerabilidade social, pessoa com deficiência intelectual, visual, motora. Eu tenho deficiente auditivo, que antes de começar a aula fica segurando o atabaque para sentir a vibração, segura na cabaça, ou quando a gente está na caixa de som, ele fica perto para sentir a vibração, e eu uso Libras, uso leitura labial para me comunicar com ele. E aí vem famílias fazer aula junto, porque o pai trabalha demais, a mãe, mas uma horinha da capoeira ele está lá brincando com o filho, está se divertindo. Então é um verdadeiro quilombo. O quilombo é onde tinha todos e todas da melhor forma possível. Então essa metodologia que a gente criou, ela tá indo, cara, 30 anos e cada época aparece um desafio. Transtorno espectro autista, caramba. Então a gente começa a entender qual é o hiperfoco de cada autista. Então faz uma anamnese apurada, tem todo um procedimento. Uma ocasião, fui dar aula pro menino que não parava, Vitor. Não tinha jeito. Uma aula inteira correndo, não parava, uma voz de comando. Segunda aula, não aguentei, falei, preciso falar com a mãe, o avô que levava. Aí a mãe me pediu desculpa, falou, olha, nesses casos, você já entrevistou a Fernanda aqui do G2, deve ter contado alguns casos no começo, muitas vezes a família, ela
ela fragmenta, porque muitas vezes o pai não aguenta esse baque de perder o relacionamento e ser companheiro realmente da mulher nesse caso, e vai embora. E foi o caso desse menino, a mãe sozinha, trabalhava em 2 empregos e tal, me comoveu. Falei, poxa, mas como é que a senhora trata ele em casa e ele para em algum momento? Márcio, somente para ele parar, porque realmente ele não para, é os Power Rangers. Na época o Power Ranger era uma grande novidade na Globo. Aí só assim, eu ponho o DVD, ele para. O prato de comida dele tem a foto do Power Ranger. Ele tem que raspar e falar com o Power Ranger que comeu. Ou a bucha de tomar banho. Sim. A concha pra dormir. Eu falei, caramba. Falei, é isso. Aí, Vitão, liguei pra um amigo meu, Casa das Fantasias. Tem roupa do Power Ranger? Tem, vambora. Separa aí, meu irmão. Aí peguei um capacete de moto, cheguei pra dar aula, aquela roupa toda coladinha, os estagiários tirando uma onda de mim. Quem chegou pra dar aula pro Rafinha? Não foi o Márcio não foi aquele dia. Quem foi? Foi o Power Ranger. Aí você que é o Rafael, mudei minha voz. Aí ele, você está preparado pra salvar o universo? Então vamos, eu sabia que ele gostava de correr. Aí comecei a correr com ele e correr assim. Power Ranger. Tô arrepiado. E a primeira vez que o Rafa faz uma aula de alguém, nunca fez aula de ninguém. E eu, cara, ali foi demais, porque fez tudo, chutou, esquivou, fez todos os movimentos. Acabou a aula, eu falei, olha, preciso salvar o universo, você se prepara, logo vai mudar os Power Rangers. Você vai treinando com o tio Márcio na próxima. Treinou. Fez uma temporada tranquila, depois se mudaram, perdi o contato. Mas o que é isso? É a gente criar uma metodologia e respeitar o indivíduo. Cara, muito legal, muito sensacional. E aí a gente começou a entender todo esse universo. Esse é o Capoeira para Todos. É para todos mesmo. Não independe da questão financeira, social, é atípico ou atípico, é idoso, é jovem, não importa o gênero ou como você se identifica, vai ser respeitado da melhor forma possível. Esse é o Capoeira para Todos. Tudo, nossa, muito bonito o projeto. E aí, antes da gente fazer um jogo, mestre, eu tenho uma pergunta. Claro. Do nosso videomaker, tá? Estávamos aqui organizando o Tauricast, e aí ele falou que do nada o algoritmo começou a entregar coisa de capoeira, né? Então, gente, começou a entregar coisa de capoeira. E aí a pergunta é, dá pra ir fazer capoeira depois de uma certa idade? Com quantos anos você tá? 27. Dá pra começar capoeira? Tô te esperando hoje à noite já. Aí, ó. Com certeza. Não tem idade. Como a gente falou, né? Se quando eu identifico o aluno, a gente tem um princípio chamado princípio da individualidade. É o genótipo e o fenótipo. O genótipo é a identidade biológica. Qual é a altura, qual é o peso, tem deficiência, não tem, qual é a estrutura corporal e a biologia fisiológica que ele tem. O fenótipo, a gente vai entrevistar a pessoa quais foram as experiências que ele tem. Por exemplo, meu amigo videomaker, quanto tempo ele fica sentado, organizando, qual é a postura que ele tem durante o dia. Então eu vou trabalhar alongamentos, exercícios que a capoeira tem, porque trabalha todos os grupamentos musculares, todas as articulações móveis e semimóveis, trabalha na capoeira, de uma maneira que vai melhorar o dia a dia desse cara. Além disso, a capoeira ela tem uma vantagem enorme, não querendo disseminar o que é melhor, o que é pior. Todas as artes marciais são maravilhosas, mas nós temos uma vantagem maravilhosa, que é a música. Vários estudos apontam que a música aumenta os nossos níveis de endorfina, dopamina, serotonina, assim como a prática de exercício físico. Então você vai ter exercício físico com música, e música que você vai aprender a tocar. Então um dia o Vitor foi na minha aula, puxa, Márcio, eu não tô legal, torci o tornozelo, não vou treinar. Não, você pode sentar aqui. Aí eu formo um grupo ali, todo mundo vai tocar. Quando tá tocando, os outros estão treinando. Às vezes eu posso trocar, vocês querem fazer um pouquinho? E assim vai. A gente tem essa vantagem. E o mais legal das músicas, que as pessoas não sabem, as músicas têm significados na capoeira. Ou da nossa história, ou conta a trajetória do afrodescendente, ou são situações que aquele momento, eu como repentista mestre que tenho que ter também no berimbau aqui, eu tenho que passar essa mensagem. Vou dar um exemplo. Entrou você e o meu querido videomaker para jogar capoeira. E o ritmo que eu tô tocando tá
lento, eu tô tocando devagar. Só que vocês estão acelerados, vocês se emocionaram, começaram a trocar pernada rápido. Eu podia parar e dar uma bronca em vocês, como professor. Não, a bronca é a música, eu vou falar. Devagar, devagarinho, o Messi mandou eu jogar de mansinho, aí todo mundo no coral. Devagar. Aí vocês vão dar risada pra mim. Puta, o Messi pegou a gente. Aí vocês vão voltar pro pé do birimbau e vão voltar a jogar agora devagar. Podia ser ao contrário, eu tô tocando rápido, os caras estão lá, parece um Tai Chi Chuan brasileiro. Ligeiro, ligeiro, Paraná. Oi, menino, é ligeiro, ligeiro. Vamos, menino, bora. E a música, então a capoeira, ela trabalha, olha quantas inteligências. Sim. É maravilhosa. Só que é só o embasamento científico que eu vou conseguir mostrar isso para a sociedade. Os meus mestres antigos, que eu só tenho que agradecer e salvaguardar, muito obrigado. Mas a gente precisa avançar na ciência para quantificar e qualificar a capoeira, para ela chegar em lugares que nunca chegou. Sim, sim, nossa. Caramba, o conhecimento agora, sensacional. Tá vendo, Caio? Pode ir fazer capoeira. Vamos lá. Vamos fazer capoeira. Mestre, a gente vai fazer um jogo agora. Vamos. Tá bom que eu vou fazer perguntas e aí você pode responder com uma palavra, com uma frase, fica à vontade. Tá bom? Mas antes, vou fazer mais um patrocínio e a gente joga, tá bom? A gente faz o jogo. Pessoal, antes de começar o jogo, vocês já sabem que a gente tem a Fitofórmula como a nossa principal patrocinadora aqui no Teoricast. Quer conhecer mais? Quer como está aparecendo aí, ou entra no fitoformulanatural.com.br, vai lá conhecer as fórmulas. Mas ó, o outro QR Code que está aparecendo é do guianaturalsaude.com.br para você conhecer um prescritor das fórmulas e aí sim você vai lá no site da Fito e garante o seu. Olha, os prescritores têm todo um jeito de trabalho para você começar a usar as fórmulas para auxiliar na sua saúde, tá bom? Uma saúde muito mais natural, então acessa aí. E é aquilo, não achou pertinho da tua casa, não tem problema. Tem vários que atendem de forma online. Ou pesquisa aí no Google também, um profissional que de repente não está cadastrado no Guia Natural Saúde, mas está lá no Google, seja da sua cidade, e aí você entra em contato com ele e fala que quer a prescrição das fórmulas da Fitofórmula. Tá bom? Nosso outro patrocinador é a Taori Marketing. A Taori Marketing é a agência de marketing que você precisa para alavancar o seu sucesso digital. É isso mesmo. E junto com a Taori Marketing você tem, podemos dizer, o estúdio, o espaço Taori, que é tudo, né? Esse espaço maravilhoso que a gente está gravando o nosso podcast. Você consegue gravar o seu podcast, transmitir ele ao vivo, gravar o seu curso, realizar o seu evento, transmitir o seu evento. Quer saber mais? Os QR Codes estão aparecendo aí da agência e do espaço. Entra neles ou entra aí no Instagram, Marketing Taori, e vai conhecer tudinho desse mundo da agência. O nosso site está ficando pronto já. Quando ele sair, eu anuncio aqui para vocês, e aí vocês vão ver todos os serviços, mas tem todos os serviços também da agência lá no Instagram. Aí tem foto, vídeo, social media, copywriting, tráfego pago, e gente, tem muita coisa. Então acessa aí, vai lá conhecer, tá bom? Para o seu sucesso digital ser muito maior, para você alavancar, tá bom? O seu sucesso no digital, tá? Agora bora pro nosso jogo? Vamos nessa. Ó, vou fazer perguntas, aí você responde uma palavra ou uma frase, tá bom? Se não fosse capoeira, seria? Professor. Um instrumento que não pode faltar na roda. Berimbau. Um mestre que você gostaria de ter conhecido pessoalmente. Bimba. Melhor lugar do mundo para abrir uma roda de capoeira. Salvador. Uma música de capoeira que sempre arrepia. Quer que eu cante? Então vamos lá. Essa até emociona. Eu vou declamar. Eu li a respeito, aprendi a lição. Mulheres chorando pelos homens no chão. Vi crianças gemendo e o feitor com a chibata na mão. Onde o filho do negro era escravo, do coronel tinha liberdade para estudar na capital. O do negro, no arraial. Onde o lápis do negro era a foice e o caderno, canavial. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nossa. Nossa ancestralidade. Forte, uma música forte. Essa é. Quando a gente canta, é forte. Em que momento canta ela? Quando a gente percebe que entra na roda
pessoas que passaram por dificuldade de liberdade e igualdade social. Uma pessoa que é muito carente, uma pessoa em estado de vulnerabilidade social, uma pessoa com deficiência, porque a pessoa com deficiência e a pessoa, muitas vezes, de rua, ela é invisível à sociedade e ela precisa de igualdade social. E naquela época, nossos irmãos africanos que foram escravizados buscavam essa igualdade. É isso. Sim. Se a pessoa tá na... Bom, pausei o jogo aqui que veio uma pergunta, hein? Rapidinho. Por favor. Se uma pessoa, por exemplo, é uma música emocionante e a pessoa ela tá na roda e começa a chorar. Legal. Vem pro Beto do Birimbau, a gente... É assim, a roda ela é formada por uma bateria de instrumentos. Na nossa roda são 3 birimbaus. O birimbau com uma cabaça, que é aquela fruta que sai o som maior, chama gunga, que em um dialeto africano significa rei. Então fica com o mestre. Do lado fica um birimbau médio e outro viola, uma cabaça menor, que é um som grave e agudo. Depois ficam 2 pandeiros. De um lado fica o gogô, do outro lado fica o reco-reco, e no canto esquerdo fica o atabaque. E aí todo mundo fica batendo palma. E só de tocar, muitas vezes tem pessoas que já se emocionam. E quando acontece isso, a gente chama pro pé do birimbau, essa pessoa agacha, a gente fica tocando mais um pouquinho. Se ela tem condição de voltar, ela cumprimenta o companheiro, volta, senão ela abraça o amigo e sai e volta para sentar na roda. Perfeito. Vamos lá, vamos continuar. Qual foi o apelido mais inusitado que você já ouviu dentro da capoeira? O apelido tem muito apelido na capoeira. Tem alguns apelidos que a gente começou a tirar por falta, às vezes, de respeito, a pessoa não gostava. Mas eu acho que o apelido mais assim, inusitado que eu conheci foi Amorzinho 12 Homens. Essa foi uma grande capoeirista de muito antigamente, que a capoeira era só para homem. Sim. E ela bateu em 12 homens. Caramba! E aí eu falei, 12 homens, cara. É ninja brasileiro. Isso foi engraçado. Eu falei, Se pudesse levar a capoeira para qualquer pessoa famosa, quem seria? Pessoa famosa. Olha, na verdade, assim, eu sempre tive ídolos que eram das próprias artes marciais, né? Quando eu nasci, o Bruce Lee já tinha sido falecido, mas continuou, né, com a nossa cultura. Eu acho que grandes mestres das artes marciais, o Jean-Claude Van Damme, eu acho que o próprio Muhammad Ali, entre outros caras que se destacaram nas lutas e poderiam ver que a capoeira era uma grande possibilidade também de condição física. Eu acho que também, para preparadores físicos, eu levaria, por exemplo, o principal preparador físico do Comitê Olímpico Brasileiro. Sim. Por quê? Porque eu acho que a capoeira ela tem elementos que poderiam contribuir para a preparação física. Como ela sofre um preconceito, um racismo estrutural, ela não é colocada. Eu tenho um projeto, desculpa até cortar um pouquinho, Vitor, que é a capoeira no futebol. Por que a capoeira no futebol? O futebol, ele vem para o Brasil, Vitor, através do Charles Miller, que era um inglês, caucasiano, branco, e o futebol era só para elite. O pessoal jogava de terno até. E o negro não podia jogar, era proibido por causa do preconceito. O que o negro faz? Faz a várzea, futebol de várzea. E o futebol de várzea começa a ficar mais emocionante que o futebol tradicional, que era pragmático, só toque de bola, chute aqui, tinha o drible. E o drible vem da onde? Da ginga. E a palavra ginga, se você não sabe, descende de uma grande mulher guerreira, que é a princesa Nzinga. Princesa Nzinga, a dona Ana Souza, lá de Angola. Ela libertou, Vitor, escravizados do navio negreiro. Em homenagem a Nzinga ficou a ginga, que é incorporada no Brasil. E com a ginga veio saltos, o parafuso, que é parecido com a bicicleta, a rasteira, que é o carrinho no futebol. Então os negros começaram a dar mais repertório. E o futebol ficou melhor. Aí começaram a trazer os negros para o futebol, pintavam ele de branco, com pó de arroz, para poder jogar. E aí eu falei, tem tudo a ver com a ancestralidade e com o repertório, a flexibilidade. Por exemplo, o cara vai cruzar uma bola, você tem que esticar a perna, estender, machucou, pequitinho, virilha. Com a capoeira você tem essa habilidade. Sim. Meu filho, ele joga hoje no Santos há 5 anos, o Marcos.
5 anos no Santos, na categoria de base. Nunca foi para departamento médico. O Bruno, que é o mais velho, jogou até o Copa São Paulo, dificilmente se machucava. Manuela joga futebol feminino. É um barato. O Ibrahimovic, que foi o grande jogador sueco, era mestre taekwondo. Então acho que é uma possibilidade. Então eu levaria a capoeira para essas pessoas, sim, da CBF, do COI, para eles entenderem que é uma arte que pode colaborar. Sim, nossa, total. Total. E você tá falando, mas é que meio que você já me respondeu até a pergunta já, que a capoeira ajudaria em outras lutas mesmo, né? Ajudaria. Sim. E vem ajudando. Se você observar qualquer UFC, qualquer MMA, tem muito golpe de capoeira. Então, tá pensando e golpe de nisso. surpresa. Você tem um chute que é rodado, você coloca uma mão no chão e roda o calcanhar na cabeça da pessoa. Chama meia-lua de compasso, porque parece um compasso, né? Desenho geométrico. Sim. O pessoal tá dando muito nocaute. Olha. Tem um salto que a gente passa uma perna e bate com a outra no ar. Parafuso também. Então o pessoal utiliza. E o Vale Tudo, ele começa há muito tempo atrás no Brasil, justamente com uma luta entre jiu-jitsu e capoeira. Sim. E o Messi Bimba, ele colocava no Jornal da Bahia que ele desafiava qualquer um. E aí ele ganhava de várias modalidades. E no primeiro Vale Tudo do Brasil, em 94, o Almauri, que era um grande campeão de jiu-jitsu, foi lutar com o Messi Hulk. Messi Hulk venceu o primeiro MMA Vale Tudo do Brasil. Caramba, da hora. Legal, legal. Sim. Olha, eu tenho uma para encerrar o jogo. Claro. Mas é que, bom, ela é até, né, não que eu acho que precise, você vai entender a pergunta, mas é que ela vem de um racismo estrutural, que foi o que você disse, e era o que eu já ia falar. Mas a pergunta é assim, pra gente encerrar o jogo. O que a capoeira ainda precisa conquistar no Brasil? Mas ela precisa conquistar alguma coisa, você acha? Com certeza. Reconhecimento. A gente tem uma problemática na capoeira, que muitas vezes é o meu irmão de roda, o meu irmão capoeirista, que às vezes por falta um pouquinho de discernimento, de cultura, ainda utiliza a capoeira em alguns centros com a violência. Uhum. Então você vai, por exemplo, para um espaço, uma determinada praça onde tem a capoeira e pega para capar. Será que ali é um ambiente para você treinar esse tipo de desenvolvimento motor? Por que não treinar isso dentro de uma academia, numa porta fechada? E aí você treinar essa coisa que é até interessante, de velocidade de reação, de força, de flexibilidade. Legal. Eu acho que na praça, nos ambientes públicos, você deveria demonstrar a beleza que a capoeira Sim. é. De flexibilidade, chutar bem alto, as acrobacias, o jogo, a ancestralidade, a música que pode emocionar, como a gente citou. Então, por isso a sociedade aproveita o racismo estrutural para deixar a capoeira em segundo plano. Nós temos, via Ministério da Educação, 2 legislações importantes. 10.639, que depois ela se atualizou em 11.645. Que lei é essa? Obrigatoriedade do ensino afro-indígena nas escolas. Qual é a melhor maneira, mais divertida de uma criança que fica 4 horas e meia sentada, ouvindo o professor passar coisas de geografia, de história, de ciências, de língua portuguesa, estrangeira? Eu aprender essa cultura de uma maneira divertida. A capoeira. Na capoeira eu vou fazer movimentos que falam de uma história. A música conta uma história. Faça um teatrinho. A gente criou um pega-pega, aperfeiçoou, na verdade, que isso vem de um grande mestre da USP, o mestre Gladys, que é um pega-pega da capoeira. Imagina você, criança, tá na escola, e aí a gente vai brincar de pega-pega, não tem coisa melhor. Aí, quem tá pegando é o capitão do mato. Quem era o capitão do mato? Era o capataz, que o feitor mandava correr para buscar o negro que fugia, o negro fugião, que ele ia para o quilombo. Aí o que é quilombo? Eram comunidades que tinham por finalidade a igualdade e a liberdade. A criança vai aprendendo a história brincando. Sim. O capitão do mato vai tentar pegar. Quem for pego era o escravizado. Quem for pego fica parado numa posição, numa esquiva. Tem alguns amiguinhos que estão livres. Quem está livre pode ir lá salvar, passa o pé por cima. Então você está jogando capoeira, aprendendo movimento, relação interpessoal, cooperação, aprendendo história de uma maneira divertida. Essa foi minha tese de mestrado.
Eu fiz uma pesquisa com 150 crianças numa escola particular que topou, a diretora foi maravilhosa. Eu dei aula 2 anos na grade. Capoeira na grade. Eu tinha que falar de ciências, de geografia, de história, de língua portuguesa, língua estrangeira, educação artística, educação física na capoeira. E eles melhoraram as notas em outras áreas. Caramba. Eles melhoraram o repertório motor, a relação de inclusão, porque eu levava às vezes alunos com deficiência na capoeira. Eles começaram a se desenvolver. E a minha tese virou livro. Foi muito bom. Caramba, que da hora. E a gente precisa desses espaços. Sim. Você, né, político que está vendo nosso podcast aí, presta atenção. É uma grande maneira da gente inserir dentro das secretarias de educação. Total. Principalmente em Santos, né? Isso aí. Principalmente em Santos. Com certeza. Bom, nosso jogo terminou. Foi tranquilo. Foi fácil. Mas a gente tá chegando ao fim do nosso episódio já, mestre. Caramba, que rápido. Cara, muito rápido. Já vai dar 1 hora de episódio já. Quando é bom, dura pouco. Sim. E aí, 2 perguntinhas pra gente encerrar. Tá. Que é, pra quem está começando e sonha em ser instrutor de capoeira, qual o melhor caminho? Humildade, dedicação e estudo. Eu acho que treinar, né, é fundamental, precisa treinar muito, mas eu acho que não basta hoje treinar. Para você estar de igual para igual com a sociedade, você precisa estudar. É claro que o saber popular, cultural, ele é imensurável, mas se você alinha ele junto com o saber acadêmico, você vai muito longe. Então vai buscar uma universidade. Hoje está muito mais fácil fazer universidade do que antigamente. Hoje nós temos o ProUni, vários incentivos do governo que é possível você participar. Então acho que unindo o saber popular, muito treino, dedicação, valores humanos com o saber acadêmico, você vai longe. E para encerrar agora, qual é a sua maior motivação para continuar expandindo a capoeira e quais sonhos ainda quer realizar? Isso é um paradoxo, né? Um barato, que a gente, como ser humano, a gente sorri, a gente chora, a gente, né, fica bem, a gente sangra. E muitas vezes eu pensei, falei, poxa, acho que chega, né, eu sou muito maltratado em alguns lugares, assim, até por meio de capoeiristas que não entendem essa ideia da capoeira para todos. Acho que a capoeira tem que ser luta, tem que ser uma coisa firme e tal. Isso desanima um pouco, porque a pessoa às vezes nem conhece a fundo o projeto e já critica. Sim. Mas a contrapartida, ela é maravilhosa, a recompensa ela é muito grande, porque o sorriso de uma criança, o brilho no olhar. Se eu abrir aqui o WhatsApp, eu recebi uma mensagem, né, ontem à noite, de uma mãe. Tem uma aluna nossa que ela tem quase 40 anos, tem deficiência intelectual. E ela brincava até os 30 anos, porque a idade mental é a idade cronológica. E ela brincava com bonecas, e ela não tinha relação nenhuma interpessoal com ninguém. E quando ela vai para a capoeira, um dia ela chegou para mim e falou assim: mestre, muito obrigado. Não, imagina, eu que agradeço. Não, muito obrigado, porque hoje eu tenho amigos de verdade. Antes as minhas amigas eram as minhas bonecas, e eu falava, elas não respondiam, e aqui meus amigos me respeitam como eu sou. E a mãe mandando essa mensagem: olha, você colocou ela para ser a recepção da aula, então todo mundo que chegava, ela dava boas-vindas, ela está assim motivada, ela está se achando importante. E foi um gesto que eu dei, falei: olha, acredito em você, você é a nossa recepção hoje. Então isso nos dá força, Vitor. Mais uma vez, te agradecer, a gente ter essa oportunidade de mostrar para a sociedade, né, o quanto que a gente pode fazer pelo outro. Então, você que está aí nos assistindo, esse projeto é para todos. Vai um dia conhecer na Unisanta, terças e quintas, 19 horas, entra pela rua Cesário Mota, número 8, lá na nossa quadrinha, que é a quadra da escola. Na escola fecha às 6 horas, a gente usa essa quadrinha, essa parceria com a Unisanta. Como eu sou professor na universidade, ministro aulas no curso de Educação Física Presencial e AD, eu tenho essa extensão que é comunitária. Então, é isso, é o dia a dia. É ver a minha família junto comigo, que é maravilhoso. Minha esposa é professora, meu filho mais velho já é professor, os outros 2 participam da capoeira como uma condição física. Então é isso, é cada criança, cada adulto, cada idoso que olha pra gente, obrigado, pra mim não tem preço.
Sim. Agora, pra quem quiser acompanhar, quiser mandar uma mensagem e tudo mais, qual é o seu Instagram? Como é que entra em contato? @Capoeira Escola. Então, tudo junto, @Capoeira Escola. Lá sempre tem os eventos que a gente está organizando, as palestras que a gente oferece, a gente vai fazendo essas parcerias. Aproveitamos, já que o programa vai comemorar 2 anos, a gente também convida vocês para os 30 anos do nosso projeto, que vai vir logo agora em novembro, e a gente vai ter uma semana, Vitor, que vai ser uma semana maravilhosa. Então aproveita a sua audiência aqui para falar um pouquinho disso. A gente vai ter atividades que vão ser cursos de mestres que vêm da Bahia, de Recife, do Rio de Janeiro, de São Paulo. Vão passar um final de semana aqui com a gente, dia 7, dia 8 e dia 9 de novembro, na Unisanta. Aliás, no dia 7 e no dia 8. No dia 9, a gente vai reunir todos esses segmentos que a gente dá aula e a gente vai graduar, porque a capoeira tem a graduação. Sim. São cordões das cores da bandeira do Brasil. E eles vão se graduar no ginásio do Sesc, domingo de manhã, dia 9. E aí, depois de segunda a sexta, sempre vão ter programações na cidade. A gente vai na PAI, no Albergue Noturno, aqui na Florestan Fernandes, escola pública, vamos escola particular e tal. E à noite tem os eventos especiais. Segunda-feira, homenagem que a gente vai ganhar na Câmara de São Vicente. Na terça-feira, uma grande peça que a gente está falando sobre a história da capoeira e do projeto no Teatro Municipal Brás Cubas. Isso no dia 11 de novembro. Dia 12 é o evento na Câmara Municipal de Santos, que a gente vai ser homenageado também. Quinta-feira é uma aula de famosos. Então eu vou te chamar, você é famoso. Aula de famosos dia 12 de novembro. Então já está garantida, a vice-prefeita vai participar. Olha que legal! A Ingrid, que você entrevistou, vai participar. Sim. Então é a aula dos famosos. Você não pode negar. Sim, você vai nessa aula. Vou, pode deixar. Você vai fazer aula com quem? Com um amigo cadeirante, com um cego, com uma criança. E a gente vai trabalhar essa união. Esse no dia 13 de novembro aqui no Sesc. E aí 14 a gente faz uma comemoração, vai ter um sonzinho, o pessoal vai tocar, vai ser uma festinha pra gente comemorar esses 30 anos e acaba sendo véspera do meu aniversário, já comemora tudo junto. Tudo junto. Não, olha, muito obrigado pelo convite. Eu vou, pode deixar. Maravilha. Vou falar com você e vou aparecer nessa aula. E, bom, jornalistas que acompanham a gente, o momento é esse, né? Divulgar, ajudar na divulgação, viu, galera? Muito obrigado. A gente precisa de divulgação, e não sei, patrocínio. Então, patrocínio e amigos jornalistas. Se prepara que esse vídeo vai chegar em vocês. Pode deixar também que eu vou ajudar. Obrigado. Esse pequeno corte vai chegar em vocês. Muito obrigado. Tá bom? Que quando o podcast já tá no ar, eu mando pra eles. Pode deixar, tu vai ver. Obrigado, amigo. É isso aí. Mestre, mais uma vez, muito obrigado de verdade por ter vindo aqui. Muito legal, já tá convidado pra gente contar mais histórias depois. Contar como é que foi essa aula, se eu fui bem ou não. Boa, tá bom? Eu trago o birimbau e faz o som ao vivo. Isso, perfeito, combinado. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a todos vocês, muito obrigado pela oportunidade. Eu costumo finalizar sempre uma conversa com uma pessoa tão agradável como você, falando Ubuntu. Ubuntu vem de um provérbio africano que significa: se eu sou, é porque nós somos. Nós somos uma comunidade. Nossos ancestrais, sejam os povos originários ou os africanos, sempre nos ensinaram a isso. A gente dá as mãos. E você faz muito bem isso. Muito obrigado, Ubuntu. Obrigado. Nossa, olha, gente, que honra. Olha só. Pessoal, vai lá seguir o professor, tá bom? Professor não, o mestre. Vai seguir o mestre. O meu é @VitorLeutz em qualquer rede social. Segue também o Tauricast. Se você está assistindo a gente aqui no YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa um comentário pro mestre, que depois a gente manda para ele vem responder ou a gente responde por ele. Tá bom? É isso. Muito obrigado e até o próximo Tauricast. Tchau, tchau.